Jesus renovou a lei judaica. Jesus quebrou o rigorismo da guarda do sábado em diversas ocasiões. Fez curas, milagres, permitiu aos discípulos colher frutos para saciar a fome. Tudo isso era proibido aos judeus fazerem em dia de sábado. Mas Jesus disse que o mais importante era fazer o bem, mesmo em dia de sábado. Por esse e por outros motivos, os judeus, especialmente os escribas e fariseus, procuravam matá-lo. Jesus disse a eles: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E aqui está quem é maior que o sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 a 28. Os fariseus eram rigorosos no cumprimento da lei de Moisés. Mas Jesus os chama de sepulcros caiados, ou seja, belos por fora e podres por dentro. E teceu contra eles uma série de sermões, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Nós encontramos esses ai de vós em Mateus capítulo 23. O evangelista João, por sua vez, no capítulo 5, versículos 16 a 18, diz que Jesus violava o sábado, por isso os fariseus procuravam matá-lo. Porém, Jesus reafirmou a importância da lei, dizendo que quem a ensinasse a praticá-la de forma correta seria grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Jesus renovou toda a lei quando disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Porque os judeus só consideravam a violação da lei no seu aspecto externo. Mas Jesus mostrou que o pecado vem de dentro do coração do homem. E ali Deus vê o coração, vê o pensamento, vê a intenção do coração. Jesus ensinou uma maneira mais profunda de entender o pecado. Por exemplo, o mandamento judaico que proíbe o adultério dizia: não adulterarás. Era somente a prática que era pecado. Mas Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já adulterou com ela no seu coração. Aos discípulos, Jesus disse: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus mostra como será o nosso julgamento. Ele dirá aos salvos: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tudo o que fizeste ao menor dos meus, a mim o fizeste. Ali no julgamento, no nosso julgamento, Jesus nem cita o sábado. Mas afinal, os discípulos guardavam o sábado ou o domingo? Inicialmente, a igreja cristã era composta por judeus convertidos ao cristianismo, mas ainda frequentavam o templo judaico aos sábados. Aos domingos, que é o primeiro dia da semana, faziam memória da ressurreição de Cristo, se reuniam nas casas para orações e partilha do pão, que é a Eucaristia. Com a perseguição cada dia mais acirrada pelos judeus contra os cristãos, aos poucos foram se distanciando, porque foram proibidos de entrarem no templo judaico. Mas o rompimento definitivo ocorreu quando Jerusalém foi invadida pelo imperador romano Tito e destruído o templo, no ano 70 da era cristã, ou seja, aproximadamente 37 anos após a ressurreição de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, capítulo 20, versículo 7,
também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, e em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, mostra os apóstolos se reunindo no primeiro dia da semana para a partilha do pão e das orações. Mas por que o domingo e não o sábado? Veja bem, assim como todo o Antigo Testamento é figura do Novo, o sábado judaico é figura do domingo cristão, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, concretizando assim toda a história da salvação. Então, o culto cristão é feito no domingo e não no sábado. O apóstolo Paulo faz séria advertência contra os cristãos chamados judaizantes, porque queriam continuar com a prática judaica. São Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17: Ninguém vos critique por causa de comida e bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Então, São Paulo fala que não era mais para praticar as mesmas coisas que os judeus. Aqui fala de comida, porque os judeus tinham muitas coisas que eles não podiam comer. Não come isso, não come aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, aqui está dizendo: ninguém vos critique, porque vocês não fazem mais isso. Não precisa mais fazer isso. Isso é coisa do passado. Agora, a realidade é Cristo. Outros escritos antigos da época apostólica comprova a guarda do domingo pelos cristãos. Entre eles, cito Santo Inácio de Antioquia, que foi um bispo católico, discípulo direto do apóstolo João, entre os anos 68 a 107 aproximadamente. Foi ele o primeiro a chamar a igreja cristã de católica. Então, ele deixou escrito sobre o que os cristãos faziam no dia de domingo. Foi martirizado em Roma, no Coliseu, por não negar sua fé em Cristo. Gosto muito de uma de suas lindas frases deixadas escritas, entre tantos escritos maravilhosos que ele deixou. Disse ele: sou o trigo de Cristo, e oxalá venha a ser moído pelos dentes das feras, para me tornar pão imaculado, e poder imitar a paixão do meu Senhor. Então, isso realmente aconteceu com ele. Ele foi morto pelo dente das feras no Coliseu de Roma. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.